Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Reis, capítulo 22. Vamos dar seguimento ao estudo acerca da restauração da palavra como algo imprescindível para o avivamento. A nossa geração necessita de um avivamento. A Igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente, antes da volta de Cristo, a igreja necessita experimentar um avivamento. Se nós não experimentarmos este grande avivamento, que antecederá a volta do nosso Senhor, como escaparemos da terrível apostasia que já está assolando a igreja? Se os irmãos se lembrarem, na última palavra que foi ministrada aqui, nós vimos sobre 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, 5 primeiros versículos, onde Paulo vai dizer para os irmãos que, em relação à vinda do Senhor, duas coisas acontecerão: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então, a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Este homem da iniquidade fala do anticristo. Para nós entendermos o anticristo, nós temos que ver três coisas: o espírito, o sistema e a pessoa. O espírito já está aí, o sistema está sendo montado, a pessoa logo surgirá. Quanto à apostasia, nós já estamos vivendo a mais negra, a mais triste, a mais devastadora apostasia. Nas reuniões de quinta, nós estamos estudando exatamente este tema. Na quinta passada, o assunto foi sobre as características visíveis da apostasia. Então agora nós vamos seguir vendo mais um pouco sobre a importância da palavra de Deus. Quando nós lemos 2 Tessalonicenses, os 5 primeiros versículos, vendo esses pontos tão importantes, e depois configuramos ainda a leitura de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde Paulo vai dizer também sobre a apostasia, sobre a frieza, sobre a indiferença, motivada pelo engano, pela dissimulação, motivada pela mentira, pelos profissionais da mentira. Essa apostasia, essa profunda indiferença, que hoje tem devastado a igreja como uma erosão silenciosa. Dentro da igreja, irmãos, nós podemos ver que um dos fatores preponderantes para que a apostasia se aprofunde na sua terrível tarefa de destruir o testemunho do Senhor tem sido justamente pelo abandono à palavra de Deus. O abandono da palavra de Deus não é você não ter uma Bíblia em casa, porque muitas pessoas têm uma Bíblia em casa, mas não têm a palavra de Deus. Não é que a Bíblia não seja a palavra de Deus, ela é a palavra escrita de Deus, mas muitos não têm deixado que ela as leve a uma palavra viva. A grande tristeza da degradação cristã é que as pessoas têm uma Bíblia, mas nesta Bíblia Deus não fala. E este talvez seja um terrível sinal. O assunto palavra de Deus, assim como a glória de Deus, assim como a graça de Deus, assim como o amor de Deus, assim como a triunidade de Deus, o assunto palavra de Deus está no mesmo patamar. O que quero dizer? É que estes assuntos, eles têm a sua etimologia, as suas raízes, eles derivam de uma verdade eterna. Estes assuntos, se você quer entendê-los, você precisa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, entrar no passado, se é que eu posso dizer assim, no passado para dentro da eternidade,
e ver que estes pontos que constituem a doutrina cristã já existiam em Deus e na mente de Deus. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Graça é a expressão do próprio amor de Deus a nós. A palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus, ela sempre, eternamente existiu. Essa palavra era Deus, como diz João capítulo 1, ela estava com Deus. Então o primeiro ponto que nós vemos, do ponto de vista bíblico, é que no Antigo Testamento, Deus nos deu sua palavra. Ele nos deu por meio de revelações, através dos seus profetas. Nos evangelhos, esta palavra, ela veio de uma maneira diferente. Agora não é uma revelação. Agora é uma própria pessoa. Aquela pessoa, aquele verbo, aquele logos eterno, ele encarnou. Então o que nós temos nos evangelhos? A palavra encarnada. E o que nós temos nas epístolas? A palavra expressada. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, nós ainda chegaremos lá. Não hoje, mas ainda chegaremos para ver esses 3 pontos fundamentais sobre a doutrina da palavra. O que quer dizer isto? Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, e vai até o capítulo 4, versículo 7, nós vamos ver toda uma exposição sobre a palavra expressada. Primeiro, ela foi revelada. Segundo, ela foi encarnada. E terceiro, ela foi expressada. E essa palavra expressada é o que nós temos que ser. O grande problema hoje é que os cristãos deixaram de ser a expressão da palavra. Eles pregam o que não vivem. Ou então, eles nem pregam e nem vivem. Estou falando cristãos. Porque a palavra não é vida. Porque se ela é vida, a vida se expressa. A vida se manifesta. E qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é que nós não temos permitido a expressão da palavra no testemunho da nossa vida. Paulo vai dizer assim para os coríntios, nessa segunda carta, no capítulo 3, que eles eram uma carta escrita, não por mãos, não por tintas, mas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Ele conclui dizendo esse assunto sobre o tesouro em vasos de barro. Então nós vamos ver nesta porção toda, do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 7 da segunda epístola aos Coríntios, algumas características da expressão da palavra na nossa vida. Porque nós não temos relacionado com ela, irmãos. Porque ela está entulhada dentro do nosso coração, na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres, na nossa falta de tempo, na nossa falta de comunhão, na nossa falta de oração, porque apenas temos um livro para ler e não uma verdade para viver. Este aqui é um livro muito mais para viver do que letras para serem lidas. É aqui que a igreja tem pecado, é aqui que a igreja tem falhado, é aqui que Satanás tem encontrado um campo fértil para disseminar heresias. Então, qual é o chamado do Senhor? Antes da volta do seu Filho, Ele quer restaurar entre nós e em nós o lugar central que a sua palavra deve ocupar. Sem a centralidade da palavra, sem esta realidade da palavra, sem esta vida da palavra, sem esse poder da palavra, sem esta graça da palavra, sem esta glória da palavra, irmãos, nós pereceremos aqui nessa apostasia. Nós não teremos forças para viver nosso casamento, não teremos força para conduzir nossos filhos, não teremos força para confrontar nossa carne, para confrontar o nosso ego, para confrontar o pecado. Não teremos força para resistir todas as tentações, não teremos força para resistir todos os dardos inflamados do maligno que vem contra nós, não teremos nenhuma condição de lutar contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Sem a palavra, sem esta espada do Espírito, nós fracassaremos.
Ela é a arma que nós temos. Ela é a grande arma, é o grande escudo que nós temos. Ela é o grande capacete que nós temos. Ela é a grande sandália que nós temos. Capacete da salvação, espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho, olha a palavra aí, escudo da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tudo tem a palavra nessa armadura. Quantas doenças psicossomáticas estão assolando a igreja hoje? Como que o cristão poderá vencer a ansiedade? Como os cristãos poderão vencer a depressão, a opressão, a possessão maligna? Como? Revestidos da palavra. Mas isso se nota, irmãos, no próprio desprezo que nós damos à reunião de estudo da palavra. Porque não é só você ler a Bíblia, como você se comporta com o ministério da palavra. Você sabia, existe o ministério da palavra, é uma dádiva. Deus deu dádivas para a sua igreja. E uma destas dádivas grandiosas é o ministério da palavra. Se você estudar a Bíblia, você vai ver especialmente no livro dos profetas, no tempo da restauração, como também o período que antecedeu tanto o cativeiro de Israel como o cativeiro de Judá. Você vai ver que Deus enviou o ministério da palavra. E esses cativeiros ocorreram por uma simples razão, porque Israel e Judá desprezaram o ministério da palavra. Daniel, seus companheiros e muitos homens piedosos, mulheres piedosas, sofreram os danos desse cativeiro. Eles não tinham culpa nenhuma, se você for olhar. Eles eram piedosos, eles amavam o Senhor. Mas o juízo caiu sobre todos. Sobre todos. E porque Deus foi tão severo, até mesmo com aqueles que não tinham a menor culpa, embora foram cuidados pelo Senhor. Por um lado, todos passaram pelo juízo, mas somente aqueles que amavam verdadeiramente o Senhor foram guardados, preservados. E foi também por meio deles que Deus restaurou o lugar da sua palavra e ainda prosseguiu tendo o caminho no seu propósito por meio desse pequeno remanescente. Mas o juízo veio para todos. Por quê? Porque estas nações desprezaram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é urgente que nós voltemos o nosso coração inteiramente para o ministério da palavra. Se Deus nos der esse ministério, a igreja como um todo precisa orar, abraçar este ministério. Porque ele pode passar, como o ministério de Jeremias passou, o de Ezequiel passou, olha os profetas, Oséias e Amós, todos, Deus colocou um limite. Então nós temos a grande oportunidade de viver essa geração, e estar recebendo o que temos recebido, porque o Senhor, como esses cânticos foram escolhidos e direcionados pelo Espírito Santo, nós cantamos cânticos aqui, 2 especialmente, quero enfatizar, que cantam a glória futura, a igreja diante do trono dançando com o noivo. Que linda poesia é essa, irmãos? E a outra que nós cantamos, a Nova Jerusalém adornada está, porque esta é uma cidade nupcial. Nós podemos cantar isso hoje com fé, porque Ele vai ter essa noiva. Se eu não vou estar lá, o problema é todo meu, porque Ele está me convidando para fazer parte dessa noiva. Se você não vai estar, o problema é teu, porque Ele está te convidando para ser esta cidade nupcial. Então ouve o chamado, vem amada minha, vem. Ele está nos chamando, irmãos, para ser essa amada dEle. Me desculpe ser tão prolixo na introdução, mas vamos à leitura, pelo menos para nós introduzirmos um pouco o assunto de hoje. 2 Reis, capítulo 22, vamos ler apenas um versículo, porque esses textos já foram lidos por nós, e eu farei uma breve exposição sobre o assunto principal aqui. Vamos para o versículo 8. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 diz: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao
escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e o leu. Amém. Veja esse texto aqui. Ele resume o que aconteceu aqui. Este simples texto traz um peso muito grande, porque a lei, a palavra de Deus, ela estava entulhada, porque quando Acás se voltou contra as coisas santas, derrubando parte do templo, esses entulhos caíram sobre a lei. Alguns estudiosos, meticulosos, cuidadosos, que gostam de ir a fundo nas coisas, eles sugerem assim: se eram as tábuas da lei, possivelmente estivesse dentro do tabernáculo. Então é curioso você pensar que este livro foi encontrado aí. Será que aqueles entulhos caíram sobre a arca porque as tábuas ficavam dentro da arca? Então é curioso você pensar dessa forma. Então, meus irmãos, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, gostaria que todos prestassem atenção, é nesse ponto, irmãos. A palavra, a lei está aqui entulhada. E Josias, que começou a reinar muito jovem, com 8 anos de idade, ele estava promovendo umas reformas do templo. Então ele mandou o Safã, o escriba, ver sobre as questões financeiras da reforma. E quando ele chega, Uquias, que está aqui no versículo 8, era um sacerdote, ele encontrou um livro. Quando ele encontrou, ele leu. Quando o Safã leu o livro, ele ficou profundamente tocado. Alguns dizem que possivelmente, se não foram as tábuas da lei, pode ter sido o livro de Deuteronômio, que era um resumo de toda a lei. Possivelmente. Então nós temos aqui duas vertentes. E quando Safã leu, ele ficou chocado. E ele pegou aquele livro e levou para o rei Josias. E quando ele leu diante do rei, a Bíblia diz que o rei rasgou suas roupas. E aqui, irmão, Josias proclama uma restauração, uma reforma. É este o ponto que eu quero deixar com vocês, para que nós venhamos seguir, porque nós estamos estudando esses pontos aqui no livro de 2 Reis, sobre a vida de Josias, mas agora, vamos olhar qual a importância que o Senhor dá a isso, porque a sua palavra também, quando ele veio, nosso Senhor Jesus veio, a sua palavra estava entulhada no mundo de religiosidade do seu tempo. As profecias diziam que ele iria nascer em Belém. Os sacerdotes sabiam. A nação de Israel aguardava o nascimento do Messias, do Cristo. Mas ninguém se preparou, ninguém se importou. Um grupo pequeno de remanescente, esses sim importaram. Quase 8 pessoas, estas se importaram. A grande maioria não, estavam mergulhadas no mundo de religiosidade. Ninguém preparou o caminho para ele. Ele nasceu num curral, numa manjedoura. Por quê, irmãos? O Senhor veio e somente um remanescente se deu conta da vinda dele. Eu vou repetir isso com muito cuidado. O nosso Senhor veio a primeira vez e apenas um pequeno remanescente se importou com a vinda dele. Por quê? Porque estes estavam preservados pela palavra. Quem nesta geração se dará conta da volta do Senhor? Somente aqueles que estiverem preservados pela palavra. Os que não estiverem vão ser tomados pelo juízo de Deus sobre as nações. Triste isso, porque estão entulhados com suas vidas, com seus negócios, com a sua religiosidade, com a sua fé superficial. Muitos estão sendo tomados pelo acúmulo de atividades do dia a dia que tem roubado de suas vidas o lugar da palavra e, consequentemente, a presença de Deus. Essa é a grande decadência que descreve a apostasia dos nossos dias. A palavra deixou de ocupar o seu lugar central entre nós. Então vamos estudar o que o Senhor Jesus nos adverte. No último estudo vimos toda aquela exposição de Mateus capítulo 7.
A partir do versículo 21, aqueles dois quadros, onde o Senhor diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E depois o nosso Senhor mostra o outro quadro, onde ele fala do homem que edificou a casa sobre a rocha, e veio as tempestades, os ventos, se deu contra aquela casa, e ela não caiu, ela não ruiu. E o outro que edificou a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade sobre aquela casa com ímpeto, e diz: grande foi a sua ruína. O Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que ouve e pratica estas palavras. É assim que ele começa esse segundo quadro. É como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, isso que nós vemos. Agora, por favor, abram comigo suas Bíblias. Em Mateus capítulo 13, vamos mais uma vez ver o ensino do nosso Senhor acerca da centralidade, do lugar que a sua palavra deve ocupar na nossa vida. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Ele nos falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém, uma parte caiu em terra boa, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe-me colocar alguns pontos aqui. Se você quer estudar esta parábola, deixe-me colocar algo para vocês. Você precisa ler o Evangelho de Marcos, anote aí, não leia, anote. Capítulo 4, versículos 3 a 8. E Lucas capítulo 5, versículos 5 a 8. Porque aqui você vai perceber que cada um desses escritores coloca um ponto adicional, que vai nos ajudar a ter uma amplitude da interpretação desta maravilhosa parábola do semeador. Marcos capítulo 4, versículo 3 a 8, e Lucas capítulo 5, versículo 5 a 8. Agora vamos entender algo importante aqui. Se você abre sua Bíblia em Lucas, quiser fazer isso, pode apenas ouvir a leitura. Lucas capítulo 5, versículo 5, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e diz assim, e foi pisada. A semente é a palavra de Deus. É importante você observar essa leitura. Se a semente é a palavra de Deus, quer dizer, a palavra foi pisada. Essa palavra pisada aqui no texto original, conforme Lucas escreveu, ela vem de um vocábulo que significa tratar com desprezo, tratar com rispidez, tratar com uma negligência insultante. Então nós temos aqui uma exortação do Senhor. Vamos observar que o Senhor coloca aqui 4 tipos de solos que representam o nosso coração e a nossa resposta. O que quer dizer? A nossa resposta à sua palavra. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo derramada, ela está sendo enviada, ela está sendo revelada, a palavra está sendo manifestada, a palavra está sendo doada do céu para nós. Agora, qual é o tipo de coração que temos? Então ele vai dizer sobre esse primeiro coração aqui. É o coração que trata com rispidez, é aquele coração cuja a indiferença é designada por esta frase tão dura: desprezo. A sua palavra, desprezo insultante. Agora vamos entender esta parábola, vamos estudá-la, vamos ver a exposição do nosso Senhor, porque esta é a única parábola que o nosso Senhor traz uma explicação clara sobre ela, com tantos detalhes. E por quê, irmãos? Eu não sei te dizer exatamente o porquê, mas o que chama atenção
é que esta é uma parábola que, de maneira direta e contundente, a ênfase está sobre a palavra ministrada. Vamos aqui, Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, e você vai anotar os textos que eu vou te dar, para você ver também outras exposições. Marcos, capítulo 4, versículos 14 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos 11 a 15. Então você tem que ler essas três passagens juntas. Vou tentar fazer com vocês aqui. Vamos ver. Ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele vai dizer assim em Lucas, capítulo 8, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Importante que Lucas coloca. Aí o versículo 19, ele diz que todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então você vê aqui um detalhe, o médico Lucas, muito detalhista, ele colocou assim: o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A palavra salvos aqui, ela vem de um vocábulo no grego que fala de libertação. Então, qual é o grande ponto que nós precisamos entender? Irmãos, irmãs, todas as vezes que a palavra de Deus está sendo ministrada, existe um trabalho invisível, porém sutil, do inimigo, para impedir que a palavra entre, aprofunde no seu coração para te trazer libertação. Quantas pessoas são escravas de pecados? Quantas pessoas mantêm seus porões secretos, pecados? A palavra vem, mas ela não consegue libertá-las, quebrar os grilhões. Sabe por quê? Porque é como uma semente que cai à beira do caminho. Existe algo interessante, que se você observar, que Marcos, no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: enquanto ouvem. Marcos coloca esse detalhe: enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Enquanto ouvem. Irmãos, ouvir é o sentido mais importante da nossa vida no aspecto espiritual. Ouvir. Nós vivemos numa sociedade agitada, psicologicamente agitada, emocionalmente fragilizada. Nós vivemos numa sociedade onde nós perdemos o senso de ouvir o Senhor, ouvir as coisas espirituais. Nós vivemos numa sociedade onde os ouvidos estão endurecidos, onde as pessoas estão agitadas interiormente, elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem parar para ouvir, porque os seus olhos estão agitados, vendo coisas a todo tempo. Nós vivemos num contexto onde os turbilhões de informações incessantes fluem a todo tempo na nossa mente, temos um interior mental agitadíssimo, por isso nós não conseguimos parar. Conseguimos perceber o barulho, mas não a voz. Conseguimos até perceber algumas palavras, porém não discerni-las, se é a voz do Senhor. E na mesma direção que a voz entra, ela também sai. Nós não acolhemos. Satanás, ele tem trabalhado na mente das pessoas agitadas, ansiosas. Elas não se aquietam para ouvir. Elas não se propõem a receber a palavra. Ao terminar a reunião, tudo já foi perdido, tudo já foi roubado, arrebatado pelo maligno. Este é o primeiro ponto que o Senhor coloca. E sabe o que acontece? Satanás, fazendo isso, ele impede que a pessoa seja liberta. De quantas coisas você precisa ainda ser libertado? De quantas coisas? Nós necessitamos de libertação. E porque essa libertação não tem sido eficiente na nossa vida? É porque não cremos?
Sabe por que não cremos? Porque o nosso crer, ele é motivado pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra é viva, é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. Mas por que ela não tem sido penetrante? Porque eu não tenho recebido. Antes que essa palavra entre, eu permito que Satanás arrebata ela da minha mente. E aí os pecados ficam. A consciência é cauterizada. Quantas pessoas gostam de usar essa frase? Minha consciência não me condena. Por que sua consciência não te condena? Por quê? Você está errado, você está errada, e ela não te condena. Sabe por que sua consciência não te condena? Porque nela não está a palavra de Deus operando. Porque numa consciência onde a palavra opera, sim, nós vamos sentir a reprovação de Deus. Muitos cristãos não se sentem reprovados por Deus quando estão pecando. Não sentem peso em seus corações. E por que não sentem peso em seus corações? Porque a palavra não está operando na sua consciência. É isso que o nosso Senhor fala. Mateus capítulo 13, versículo 20. O Senhor diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo. O que quer dizer? Que essa é uma pessoa espiritualmente superficial. Uma pessoa espiritualmente superficial. Sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia. Essa palavra angústia aqui é aflição, tribulação, dilemas. Ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É interessante como Lucas coloca. Ele diz assim: o que caiu sobre a pedra, solo rochoso, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Se desviam. A palavra aqui é retroceder. É afastar-se. É abandonar. Estão vendo? Aqui nós encontramos outro tipo de solo que representa o nosso coração. Um solo rochoso, duro. Um solo impenetrável. No início, você ouve a palavra com tanto gozo, tanta alegria, mas a palavra não aprofunda. Essas pessoas não têm raiz em si mesmas. São pessoas superficiais. Elas amam a Deus pelo que Deus faz. Enquanto estiver tudo bem, o coração delas é receptivo. Mas quando elas são provados, e elas caem no laço das provações, porque um dos pontos importantes que as provações têm na nossa vida é simplesmente provar o caráter da nossa fé. E como que a nossa fé vai ser provada se ela não é alimentada pela palavra? A fé é alimentada, ela é nutrida, ela é tanto gerada como alimentada pela palavra. E muitos cristãos, quando passam por provas, eles definham, eles caem. Aqui a palavra escandaliza é cair em laços. E por quê, irmãos? Por uma simples razão. São superficiais na vida espiritual e não têm profundidade de vida cristã. E por que eles caem nos laços do maligno quando são provados? Porque a palavra não aprofunda o seu trabalho na vida deles. Este é um tipo de coração rochoso, duro. Aí o Senhor diz assim, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lucas diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 14. O que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. A palavra cuidados aqui significa ansiedade. A ansiedade, as riquezas e deleites da vida, está vendo aqui? Impedem que os frutos amadureçam. Meus irmãos, vamos prestar atenção, porque este ponto é tão significativo, especialmente porque nós somos uma geração psicologicamente doente.
Possivelmente nunca existiu, desde a criação do primeiro homem, uma geração emocionalmente doente como a nossa. Hoje se consome remédios para depressão, ansiedade e seus derivados aí. Nunca se consumiu tanto remédio. Talvez hoje só as doenças cardíacas conseguem superar. Mas, segundo as estatísticas, que até o ano 2020, esse tipo de remédio vão ocupar o primeiro lugar do consumo mundial. Porque nós vivemos uma geração emocionalmente doente. E aqui o Senhor vai nos mostrar algo, o que tem roubado a palavra de Deus no coração de muitos. Porque esses 3 tipos de solo aqui que representam o nosso coração, e o Senhor está falando para a igreja. Então o que quer dizer é que esses 3 tipos de pessoas aqui, eles são o campo fértil. Se não são o campo fértil para a palavra, para a semente da palavra, é porque eles têm esse coração que desprezam a palavra, que são superficiais quanto à palavra, que permitem que a ansiedade e a ganância roubem-lhes a palavra, eles se tornaram o campo fértil para a apostasia. Aqui está 3 pontos significativos para nós entendermos a causa da apostasia na igreja do Senhor Jesus. E esse ponto, especificamente, ansiedade, o amor ao dinheiro, ganância, o desejo de ter e sempre ter mais, nunca está satisfeito com o que tem. E como as pessoas estão assim, meus irmãos? Como as pessoas estão assim? Ansiosas com o dia de amanhã, o desespero do desemprego, da doença, do futuro. Por que nós temos que preocupar com isso, irmão, se o nosso futuro já está nas mãos de Deus? Mas por que eu não tenho certeza disso? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a fé. Eu não consigo tocar isso porque eu sou pobre, sou raso. Tenho deixado Satanás roubar a palavra de Deus no meu coração. Ou deixar a palavra de Deus sufocada no mundo de ansiedade. Olha o que ele diz aqui, essas coisas sufocam a palavra, a fascinação pelas coisas do mundo, porque justamente essas coisas é que definem o caráter da nossa sociedade moderna. E por último, ele vai dizer, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e a recebe. Marcos diz assim, no versículo 20, capítulo 4, versículo 20, o que foi semeado em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E Lucas vai dizer, a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Estão vendo, irmãos? Que tipo de coração é o nosso? É a boa terra? Será que nós temos frutificado? E aqui é muito importante, porque será a partir desse ponto que nós vamos observar algo lá em 2 Coríntios capítulo 3, não hoje. Para entendermos o que significa frutificar. Frutificar significa ser a expressão da palavra. Vida frutífera. Não uma vida cristã pobre, sem vida, não tem nada que oferecer. Você acha justo, irmãos? Você acha justo, meu irmão, minha irmã? O Espírito de Deus, vamos voltar um pouco antes. Você acha justo Deus te amar de tal maneira, e antes da fundação do mundo te escolher em Cristo Jesus? Você acha justo Deus estabeleceu um glorioso propósito em si mesmo, e incluir sua vida como alvo do seu amor, do seu propósito? Você acha justo isso? Viver uma vida pobre, tendo uma concepção tão profunda, que sua vida não é fruto do acaso, mas de um propósito eterno? Você acha justo viver uma vida apostata, sabendo que Deus vai escrevendo a história, começando desde o primeiro homem, passando pelos patriarcas, pela a nação de Israel, pelo Egito, por aquela peregrinação do deserto, levando o povo para Canaã, constituindo juízes, constituindo reis, constituindo profetas,
preservando o seu povo em meio de cativeiros que vieram para destruir o povo de Deus. Ele preservou um remanescente, conservou um remanescente, um pequeno remanescente. Nosso Senhor Jesus encarnou, Ele foi até a cruz, morreu por você. O Espírito Santo foi derramado para te habitar e você viver uma vida tão infrutífera, tão infrutífera. Se contentar com quem você é. Olhe as pessoas em torno de você, o que você representa espiritualmente para elas. Não ter uma vida abençoada. Deus disse para Abraão quando o tirou da Mesopotâmia: sê tu uma bênção. Quando os homens pegaram Jonas no porão do navio, estava ele lá, o navio estava indo a pique. Aí eles perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua? Estava sem fazer nada, e ele era a peça-chave daquilo ali, irmãos. Você pode ser a peça-chave dessa crise que está no seu casamento. Você pode ser a peça-chave para todo o problema que está em torno de você, e você está lá paralisado, sem ter vida, sem expressar vida. Que ocupação é a tua? O que você tem compartilhado dos dons de Cristo na sua vida? Será que você olha para si mesmo e diz: olha, eu não tenho nada, não faço nada, não sou nada, mas graças a Deus, né? Graças a Deus? Não, o Senhor tem misericórdia de você. Você cultuar a inutilidade? Que espírito habita em você? O Espírito de Cristo? Ah, mas eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar, não sabe nada, nem orar, não sabe nada. Então você é uma parte do corpo de Cristo. Qual parte você é? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, veja todos os membros ali, qual você é? Você não achei nenhum, então você está fora do corpo de Cristo e você não sabe. Que salvação é essa, que você só se preocupou em sair do inferno e não entrar no inferno? Deus te tirou do inferno para você não ir para o inferno. Isso é salvação para você? Salvação para você é só ganhar o céu, ganhar o perdão? Não. Irmãos, nós temos que ganhar o reino. O Senhor quer que nós ganhemos o reino de Deus é conquistado por esforço. Cada um veja como edifica, 1 Coríntios capítulo 3, cada um, porém, veja como edifica. 2 Coríntios 5:10, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para ser julgado nossas obras, tudo aquilo que tivemos feito por meio do nosso corpo. Você não tem chamado nenhum. Será que o seu campo missionário não é o seu esposo? Não é os seus filhos? Não é a sua esposa? Você pensa: irmão, eu não tenho chamado para isso. Espera aí, você precisa ter o chamado que Deus te deu, não é para isso. Não é para você ser como o apóstolo Paulo. Talvez o seu campo missionário, que Deus vai requerer de você, é só uma pessoa, e você não foi bênção para ela. Você não consegue ser bênção. Se vangloria da inutilidade. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é apostasia, isso é morte espiritual. Que o nosso coração seja um coração como essa boa terra, que frutifique, que dê frutos, porque o dia que o Senhor vier nesta figueira, Ele quer se deleitar dos seus frutos. Porque se um dia o Senhor chegar à minha vida e não encontrar nada, fruto nenhum, quanta maldição cairá sobre a minha vida. Desperte o dom de Deus que há em ti. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Senhor, nós bendizemos ao teu sagrado nome, Senhor. Oramos a ti nessa noite, agradecidos pela tua palavra. Continua falando à tua igreja, Senhor. Continue falando ao teu povo. Resgata em nós o lugar da tua palavra, Senhor. Senhor, se o nosso coração tem sido esse coração duro, esse coração superficial, esse coração indiferente, muda, dá-nos um novo coração nesta manhã. Faz-nos reconhecer, Senhor, como temos desprezado a tua palavra por ter um coração tão duro, Senhor, por termos uma vida espiritual tão superficial. E o final disso é morte, ó Deus. Talvez isso explica tanta morte espiritual na minha vida, tantos pecados ocultos.
Isso explica porque ainda não conseguimos nos libertar de muitos pecados, porque a tua palavra não tem trazido libertação. Por isso nós te clamamos nesta manhã. Opera grandes milagres em nossas vidas aqui, Senhor. Senhor, nós não pedimos o Senhor outras coisas, a não ser estas que são essenciais. Muda o nosso coração, Senhor. Que ele se torne um campo fértil, para que a vida, o poder da tua palavra profunde e venha frutificar, Senhor. Para que nós não tenhamos um coração apostata, um testemunho apostata. Pelo contrário, Senhor, que nós tenhamos uma vida espiritual vibrante, alegre, cheia de alegria, de vida. Que nós venhamos ser uma bênção neste mundo, Senhor. Que nós venhamos ser uma luz nestas trevas, Senhor. Que nós sejamos a expressão da tua palavra pelo nosso testemunho, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, opera grandes milagres em nossas vidas nesta manhã. Senhor, dá-nos, Senhor, ousadia e coragem para arrepender de nós mesmos, Senhor. Arrepender por ter esse coração tão duro, tão superficial, por termos um coração que despreza a tua palavra a ponto dela não penetrar em nós, ela cair à beira do caminho. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes temos permitido Satanás roubar de nós a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. É com fé que nós oramos, Senhor. É confiados no nome do teu Filho que nós oramos, Senhor. Porque não tem o menor sentido essa palavra ser ministrada se nós não cremos que o Senhor é capaz de mudar as nossas vidas, Senhor. De nos tirar dessa letargia, Senhor. Por isso nós oramos. Oramos no nome do teu Filho. Oramos no nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Oramos no nome daquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo principado, potestade, e todo nome que se nomeia, o qual Deus colocou exaltado acima de todos os céus. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Pedindo que o Senhor opere grandemente nos nossos corações agora. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixe o diabo, o inimigo, arrebatar mais uma vez a palavra dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.